Peguei o papel, a caneta, falei, vou fazer aqui uma escalação para o jogo contra o Grêmio. Contando com a ausência do Alexander, que está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, que no meu time seria o titular. Com as contusões, né? Não sei se o André volta ainda contra o Grêmio. O André está treinando já há um bom tempo, desde o dia 12. O André está treinando, acho que está na hora dele voltar. Se o André voltar contra o Grêmio, vai ser legal. Ele precisa ter uma sequência. O Felipe Melo treinou normalmente, o Felipe Melo deve ser titular. Eu fui fazer um esboço, né? Com o André, sem o André, com a entrada do Felipe Melo, com a ausência do Alexander. E com o que eu tenho em mãos e com o objetivo de rejuvenescer a equipe. Fazer um time mais jovem, para correr mais. E na escalação que eu fiz, eu também fiz uma escalação com o time completo. A formação tática é obrigatório mudar. Não dá mais para o Fluminense jogar no 4-3-3, Marcão. Não estava dando certo com o Fernando Diniz, não pode dar certo com você. Você insistiu nesse último jogo no Maracanã com 3 jogadores no meio de campo e 3 no ataque. Se você quer dar combatividade e preencher o meio de campo, tem que botar mais uma peça ali. E também, na hora de fazer a escalação, o que mais pesou foi o interesse dos jogadores em sair dessa situação. Tipo, cara, você não encontra alternativa, opção interessante para isso. É muito ruim. A coisa está muito difícil. Tem até jogador jovem, como JK, até o próprio Alexander, que não estão interessados, parecem não estarem interessados em tirar o Fluminense da situação que se encontra. Mas você não tem outra alternativa. Não tem outra. Vamos lá. Um time para o jogo contra o Grêmio. O Grêmio vai vir em cima da gente, vai precisar vencer também, tá no clima ruim. Renato Gaúcho ameaçado de ser mandado embora, já oferecendo cargo. Tá um inferno para Grêmio e Fluminense e vão se pegar lá na frente. Oitavas de finais da Taça Libertadores. Eu creio que o Fluminense vai ser um outro time com o Thiago Silva, possivelmente André, possivelmente o Arias, não sabe o estrago que vai fazer a janela aí. O jogo é só em agosto, eu não sei quem vai sair na próxima janela. Tudo indica que é o André, pode ser. Há uma grande possibilidade também do Arias sair. Aí é um inferno na torre. Mas para esse jogo contra o Grêmio, esse jogo no final de semana, a gente tem que fazer uma escalação e não pode ser também irresponsável, né? Tem que achar um equilíbrio nisso aí. Vamos lá, o que tem em mãos? Fábio no gol, na lateral direita eu colocaria o Calegari. Por que eu escolheria o Calegari? Para reforçar esse setor defensivo. O Calegari tem característica de volante, joga na lateral direita, joga na lateral esquerda. E o Calegari marca melhor do que o Guga e marca melhor do que o Samuel. O Samuel não está bem fisicamente. Não está bem fisicamente. Ele não tem condições de continuar como titular ali pela lateral direita, da forma que está jogando. Eu escalaria o Calegari como lateral direito nesse jogo contra o Grêmio. É importante também você, rapaziada, deixar o seu comentário e dizer, com todo respeito, o que você acha da escalação. Ou botar o teu pitaco aí. Entre Guga, Samuel Xavier, Calegari, eu colocaria o Calegari na lateral direita. A zaga não tem para onde correr, irmão. Nós estamos preenchidos, cheios de zagueiros lentos, pesados e fora de forma. O Marlon é um desastre após o outro. A gente tem o Thiago Santos, a gente tem o Antônio Carlos, possivelmente o retorno do Felipe Melo. Eu montaria a dupla de zaga com o Felipe Melo, voltando, mesmo ele jogando pelo menos um tempo. Ao lado dele eu colocaria o Antônio Carlos. Eu acho o Antônio Carlos mais útil do que, na medida do possível, do que o Thiago Santos. Então Felipe Melo e Antônio Carlos contra o Grêmio. Na lateral esquerda eu colocaria o Diogo Barbosa. Na minha escalação ideal, o Alexander faria a lateral esquerda, para tentar reeditar aquela situação com o Marcelo. Marcelo, no meu time, se eu sou o treinador, se eu sou o Marcão, não joga mais lateral esquerdo. Mesmo com toda a qualidade dele, ele tem que jogar do meio de campo para frente. Ou o Fluminense vai para um 3-5-2, em que o Marcelo jogue como ala, espetado ali na ponta esquerda, com 3 zagueiros, ou, amigo, ele vai para o meio de campo. Não dá para jogar como lateral esquerdo, ou sai do time. Então, não tendo uma outra opção interessante, a do Diogo Barbosa, eu colocaria
botaria o Diogo Barbosa por ali, por falta de opção. Mas é brabo, irmão. Foi complicado escrever e botar essa escalação ali. Porque eu também não gosto do Diogo Barbosa. Mas o Diogo Barbosa é jovem, ele corre, ele sobe ao ataque, ele volta para marcar. Então a defesa precisa de uma reposição rápida. Eu acho que pelo menos isso o Diogo Barbosa pode acrescentar na parte defensiva. Um lateral que saiba marcar, que é o Calegari pelo lado direito, e o Diogo Barbosa que sabe marcar pelo lado esquerdo. Na defesa eu colocaria uma defesa mais móvel, com o Calegari e com o Diogo Barbosa, mesmo eu não gostando do Diogo Barbosa por ali. Pra você ver como é que é difícil escalar esse time na situação que o time tá. E como eu faria esse meio de campo? O Felipe Andrade fazendo a função do André. Caso o André não volte nesse jogo contra o Grêmio, eu acho que o André volta. Ele precisa voltar. Ele ficou de fora do jogo contra o Flamengo, que tinha a expectativa dele voltar, ele não jogou. Ele ficou de fora do jogo, foi contra o Cruzeiro, depois contra o Vitória. Então tá sempre adiando esse retorno. Vamos ver se agora ele vai ser relacionado ou não. Mas ele não sendo, e é provável que não seja, vai o Felipe Andrade. O Fluminense precisa de ter mais marcadores, jogadores que tenham combate, que saibam jogar de zagueiro, que é a situação do Felipe Andrade, jogador de marcação ali no meio de campo, para liberar o Martinelli. O Martinelli ele não funciona tão bem ali na função do André. O Martinelli é para jogar mais próximo da grande área. Ele tem capacidade para fazer isso. Então Felipe Andrade e ao lado dele o Martinelli. Essa seria a minha dupla de volante. E no sistema 4-4-2, os meus dois meias, também por muita falta de opção, eu manteria o Ganso ali na construção de jogadas e ao lado dele o Marcelo. Marcelo pelo lado esquerdo, o Ganso ali como um camisa 8, fazendo um quadrado com Felipe Andrade, mais fixo na frente da zaga, o Martinelli com essa mobilidade de subir e descer, o Marcelo na criação de jogadas no meio de campo, com liberdade de se movimentar até onde o pulmão aguentar, a parte física, e o Ganso dividindo a responsabilidade da criação de jogadas ali no meio de campo. E no ataque, ou eu manteria o Cano, né, com a obrigatoriedade de ele não sair do ataque, ele economizar energia, livrando ele dessa necessidade. Eu acho que o 4-4-2 pode ajudar muito o Cano nisso aí. Não precisa voltar, fica aí, enfiado, esperando a bola chegar, meu irmão. Não vem aqui no meio de campo tumultuar, tentar dar passe, jogar de volante. Não há necessidade disso, porque tem 4 jogadores aqui no meio de campo e tem 2 volantes de marcação. Então tu fica aí que a bola vai chegar, uma hora ou outra vai chegar aí. Manteria o Cano lá na frente e ao lado dele eu tenho algumas opções, que é o JK, que tem se mostrado desinteressado, o Cauã Elias, que se movimenta muito, cai pelo lado, cai pelo outro, é centroavante, sabe fazer gol, é uma opção interessante. Ou o Lucumí, que a gente ainda não viu jogar. O que a gente viu do Lucumí foi no Sub-20. E ele foi bem no Sub-20, dando passe, fazendo gol, dando assistência, esse negócio todo. Pode ser uma opção interessante. Porque a gente tem desfalque no ataque. O Keno não tem vindo bem, vem jogando muito mal há muito tempo. O Douglas Costa, quando entra, é um terror. O Marquinhos está machucado e sobra para a molecada mesmo. E é até bom que ajuda a baixar a idade. Então, ao invés do Cano vir aqui no meio de campo ajudar na marcação, volta o JK, ou volta o Cauã Elias, ou volta o Lucumí. É isso. Então, o ataque seria esse. Ou até mais radical, com JK e Cauã Elias. Aí baixa muito a idade até do ataque do Fluminense. São 2 garotos espetados lá, JK e Lucumí, JK e Cauã Elias ou Lucumí. O que não dá é manter um time cheio de velharia em campo. E pensando mais na frente, quando o Thiago Silva voltar, o Marcelo, aliás, o André tem essa indefinição se vai ou se fica, o Arias também tem essa indefinição se vai ou se fica na próxima janela. O retorno do Marquinhos, de contusão, a gente pode imaginar um Fluminense bem mais interessante nas oitavas de finais contra o Grêmio.
bem mais interessantes, com o Fábio, com o Samuel pelo lado direito, na esquerda o Alexander, a dupla de zaga com Thiago Silva e Felipe Melo, um meio de campo com André, Martinelli, Marcelo e Ganso, um quadrado, um 4-4-2, mantendo o Marcelo ao lado do Ganso e o André ao lado do Martinelli. E no ataque o Arias, né, o Arias pela direita ou pela esquerda, o Marquinhos aberto pelo lado do campo, o Arias aberto pelo outro, e o Cano como referência. Esse seria um time ideal, aí já com o Marquinhos, aí já com o André, aí já com o Arias, com o Marcelo no meio de campo, com o Alexander na lateral esquerda. Mas isso sem ocorrer o problema na janela, né? Sem a saída do André e do Arias, que é bastante improvável de não perder um ou perder até os dois jogadores na próxima janela, porque o Fluminense precisa vender alguém para não fechar o balanço no final do ano no roxo, nem no vermelho mais. Então é difícil, cara. Eu fiz essa escalação para o jogo contra o Grêmio, e pensando também um pouquinho mais para frente com a estreia do Thiago Silva, com muita dificuldade. Tem até garoto no time que está desinteressado. Você não vê tesão no time. Você pensa, esse jogador é interessante, mas esse jogador não está jogando nada. Eu não posso contar com o Renato Augusto, não posso contar com o Douglas Costa. Os caras não querem. Os caras se arrastam em campo. Muito jogador velho. A opção é a molecada, mas como montar em um time assim? E antes de mudar as peças, tem que mudar a característica do time. Tem que botar mais gente no meio de campo, tem que reforçar essa marcação e tem que dar mais força física para esse meio do campo. Marcelo e Ganso podem construir bem as jogadas ali no meio de campo, né? Mas vão ajudar na marcação? Tem perna para isso? É complicado. O Fluminense está numa situação muito difícil, que foi criada pela montagem de um elenco muito envelhecido. Complicado. Porra, seu time tem Marcelo e Ganso no meio de campo, tu quer que corra? É complicado. Muito difícil. Falta peça, né, no elenco que não parecia que iria faltar nesse momento. Deixe seu comentário, seu like e a sua inscrição nesse canal. Até o próximo. Fui!